Agora nós vamos ter a entrada da noiva. Vamos aguardar. Boa tarde ao casal. Sim, convidamos todos a assistir agora a um discurso que é feito sobre o casamento. Todos nós podemos aprender, mas ele vai ser dirigido ao casal. E convidamos então o Evandro Costa, que ele vai presidir com um discurso com o tema Casamento honroso à vista de Deus. O tema é Casamento honroso à vista de Deus. Vamos ouvir o irmão Evandro. Enfim, chegou o dia, né, Henrique? Quanta ansiedade, trabalho árduo, não é? Mas aqui estamos. Estamos para poder ver essa nova fase da vida de vocês, um começo, com certeza, maravilhoso. E é interessante só que lembrarmos que hoje não é um casamento que nós estamos tendo, né? O Henrique e a Lorena, eles já estão legalmente casados, né? O casamento foi ontem. Eu tenho aqui a certidão de casamento, a certidão deles. Então, eles já estão legalmente casados. O que nós temos hoje aqui são conselhos baseados na Bíblia, do próprio originador do casamento. E não tem como nós termos um casamento feliz se não for com a base da Bíblia, se nós não deixarmos que a Bíblia molde o casamento de vocês. Então, hoje, o objetivo justamente é esse, né? Dar conselhos e relembrar para aqueles que já são casados também, conselhos importantes da Bíblia. Então, para podermos saber sobre o casamento, é importante nós primeiro lembrarmos quem foi o originador do casamento. O casamento ele é tão importante, ele é tão especial na vida de duas pessoas, que Jeová, lá no começo, ao perceber que Adão estava sozinho, e ao ver ele dando nome para os animais que sempre vinham aos pares, Jeová pensou, não é bom que o homem fique só. E realmente não é. Mas você vai ter hoje, e você terá para a vida toda, uma ajudadora, a Lorena. Então, o matrimônio ela é uma provisão de Jeová para o benefício e a felicidade duradouros de seus filhos terrestres. Embora fosse humano perfeito, Adão, assim como você, tinha necessidade de uma ajudadora e um complemento. Então, ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, lá Jeová lhe disse,
Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Então Jeová fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que ele havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e o levou para o homem. Então nós vemos aqui que justamente de onde Jeová tirou a parte para fazer a mulher? Das costelas. Então você vai usá-la como a sua ajudadora, como apoio para você. E ela também vai usar você como um apoio para ela. Tal provisão tinha de ser uma união de caráter permanente. E é isso que Jeová lhe espera de nós. Veja aqui o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, e o versículo é o 24. Diz assim, olha como foi estabelecido para o casal, para vocês. Por isso é que o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então, a partir de hoje, vocês serão uma só carne. E com certeza, a união de vocês vai se fortalecer cada vez mais. Vocês terão prazer em ter um ao outro. E isso é muito bom. Mas que para nós fazermos o casamento durar, depende muito de nós aplicarmos as orientações vindas da Bíblia, tanto um como o outro. Como que nós podemos fazer nosso casamento ser duradouro, mas com amor e felicidade? Então, para um casamento cristão durar, Deus ele tem de estar em primeiro lugar na vida do cônjuge. Isso é muito importante. O cônjuge tem que estar deixando Jeová em primeiro lugar em sua vida. Seus conselhos têm de você fazer com que você siga ombro a ombro com a sua esposa, obedecendo a Jeová. O casamento é como um cordão duplo, estando os cônjuges unidos e amando um ao outro. Mas como é que a gente poderia incluir a Jeová nessa relação, visto que é um cordão, onde nós podemos usar o Jeová como terceiro cordão? Bem, os cônjuges estão interessados em contribuir para as alegrias e os prazeres um do outro, para satisfazer as necessidades mútuas um do outro. Então o marido ele interessa-se em agradar a sua esposa e dar-lhe alegria, conforto e segurança. E a esposa interessa-se em ministrar as necessidades de seu marido e em agradar-lhe do melhor modo possível, assim como está escrito nas Escrituras. Então não é só um e também não é só o outro. Ambos têm de fazer parte. Ambos têm de ter o interesse em ajudar. Tanto é que o casamento se torna uma corda tríplice por se trazer Deus em todas as situações. Então, por fazer os votos de casamento na presença de Deus e por se reconhecer as obrigações da pessoa todo o tempo, nós agradamos ao originador do casamento. Então, quando você faz o seu estudo em família, olha que privilégio, hein? Começar um estudo em família. É a sua família, sua esposa é a sua família. Então, vocês estão formando uma nova família e o estudo é muito importante. Pode-se confiar no conselho de Deus, pois Ele conhece a nossa constituição física e emocional melhor do que qualquer um de nós. E com certeza, Jeová entende você, Henrique. Entende você, Lorena. Por tudo que vocês passaram na vida, Jeová ele conhece a sua constituição, a constituição de vocês. Mas é importante que, para o marido lhe ter respeito, é necessário algo dele. E aí agora vem a parte que Jeová cobra de você, Henrique. Diz assim, o homem ele foi designado por Deus para ser o cabeça amoroso da família. Olha o ênfase, amoroso da família. A chefia ela envolve usar de bom critério, baseado na Bíblia, e também tomar a dianteira de modo amoroso e bondoso. E o que inclui? Isso inclui suprir as necessidades da sua esposa, de forma material, de forma espiritual, emocional e recreação para a família. Então é bastante trabalho, né? Mas aí você está preparado para isso. E com a ajuda de Jeová, você será muito bem. A chefia cristã não permite ao homem ser tirano. Não permite. Mas veja como que o homem, você, como os chefes de família, podem ter um belo exemplo para imitar. Veja que diz em Efésios, o livro de Efésios,
Efésios capítulo 5, e o versículo é o 25, 28 e 29. Então, Efésios 5, 25, 28 e 29. Efésios 5, 25, 28 e 29. Olha o modelo de quem nós devemos imitar. E o que nós devemos fazer? Está aqui. Efésios, capítulo 5, versículos 25, 28 e 29. Não está achando? Não tem problema. Efésios 5, 25, 28 e 29. Então diz assim, ó: Marido, continue a amar sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Agora 28 e 29. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como a seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz a congregação. Então, quando nós aplicamos isso aqui, Henrique, ó, nós amamos a nossa esposa como a nós mesmos, então nós vamos ter respeito por ela. Porque nenhum homem, em sã consciência, machucaria seu próprio corpo. Então é isso que você deve ter em mente, uma chefia amorosa, o modo como Jesus ele tratava a congregação e que ele trata a congregação. De modo altruísta, ele coloca os interesses da sua esposa à frente do seu próprio. O marido tem que ser de temperamento brando e fonte de revigoramento. O marido deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo, como nós vimos. O marido não deve ficar violentamente irado com a sua esposa, no modo como lhe fala, nem em suas ações, e também não deve rebaixá-la. Então, às vezes, você tem aquele dia difícil no trabalho, teve um problema que você teve que resolver, e aí você chega em casa, o marido cristão, ele não desconta na esposa. Antes, ele se acalma e trata sempre bem. A Bíblia nos informa que o homem foi criado com atributos que o capacitariam a ser um bom chefe de família. Como tal, o homem seria responsável perante Jeová pelo bem-estar espiritual e físico de sua esposa. E de seus filhos também, quando tiverem e se o tiverem. Teria de fazer decisões equilibradas que refletissem a vontade de Jeová e ser bom exemplo de conduta piedosa. A Bíblia diz que o marido também tem que ser, ele tem um cabeça. Então, apesar de ele ser cabeça no casamento, o homem ser o chefe da família, ele ser o cabeça, ele também tem um cabeça. E da mesma forma como ele quer ser tratado por esse cabeça, que é Cristo, ele também deve tratar a sua esposa. E isso vai gerar um respeito mútuo. Jesus ele era muito humilde de coração. E assim o marido também deve ser. Ele deve ser humilde com a esposa, dando ouvidos a ela, dando atenção a ela constantemente e a respeitando. Deus ele também criou a mulher com qualidades excelentes que ela pode usar na sua contribuição para um casamento feliz. Então, o marido sensato, ele reconhece isso e não a reprime. Muitas mulheres tendem a ter maior compaixão e sensibilidade, qualidades necessárias para cuidar bem de uma família e fortalecer as relações humanas. Então, em algumas culturas, ali mostra que os homens são muito machistas, autoritários. Isso não cabe num lar cristão. Isso não cabe por um cristão. Porque isso não ajuda a família e não contribui para a alegria e felicidade no ambiente. Agora, falamos bastante sobre o trabalho do marido, né? Olha, quantas coisas o marido tem que fazer, quantas coisas você tem de fazer. Mas e a esposa? Será que a esposa também precisa fazer algo para que o marido possa amá-la constantemente? É interessante que a constituição de homem e mulher são bem diferentes, né? O homem, geralmente, ele age pela razão. Ele é mais racional, ele não deixa muito o sentimento. Lógico que cada um tem, alguns são diferentes, né? Mas, no geral, o homem age mais de forma mais racional. E a mulher, de forma emocional. Então, para o homem, é importante que a mulher o respeite. Mas para ela respeitar, para ela ser amada e ter esse respeito pelo marido,
ela também tem que se sentir muito amada. E quando você, marido, produz isso nela, na vida familiar, então fica mais fácil para a esposa que há de ser amada criar esse respeito. Então, Deus ele criou Eva como complemento, não como competidora. O casamento não deveria ser como um navio com dois comandantes rivais. Você já pensou? Vocês estão numa viagem. E hoje essa viagem começa. Vocês estão entrando num carro, que é a vida de vocês. Agora você imagina se os dois querem pegar no volante ao mesmo tempo. E gira de um lado para o outro. Um quer ir para a direita, o outro fala, não, eu vou para a esquerda. Será que daria certo? Não daria certo. Por isso que Jeová ele estabeleceu um modelo para o casamento. Ele deixou bem claro que para a esposa ser amada, ela deve respeitar o marido. O marido caberia a chefia amorosa e a esposa manifestar amor, respeito e sujeição voluntária. Contudo, a boa esposa é mais do que apenas submissa. Ela procura ser verdadeira ajudadora, apoiando as decisões do marido. E, naturalmente, isso é mais fácil quando ela concorda com as decisões dele. Então, quando isso não acontece, e seu apoio pleno pode te colaborar para que a decisão dele tenha um final melhor. Então, às vezes, você talvez não concorde com a decisão que o Henrique vai tomar. De repente, você vai querer jogar até a panela na cabeça dele. Mas você fala, não, peraí, deixa eu respirar um pouquinho. O que eu posso fazer para apoiar a decisão do meu marido? Quando a esposa ela faz isso, é muito mais fácil dar certo as coisas. Porque os dois estão pensando em conjunto, estão pensando iguais. Mas quando um quer fazer outra coisa diferente, não dá certo. Então, por isso que é importante a esposa cristã ela ter essa sensibilidade. Às vezes você não vai concordar com ele, e é normal, mas você deve apoiá-lo. Mas se de repente ele errar lá na frente, também não pode falar, não falei para você que não ia dar certo? Porque também não ajudaria. Então, a esposa cristã, ela realmente é um complemento dele. Ela não é uma escrava e nem é inferior como pessoa. Seu reconhecimento, ela reconhece o princípio da chefia. E quando a esposa reconhece o princípio da chefia, isso promove sucesso e felicidade. E é o que justamente diz Efésios aqui, ó. Está aberto em Efésios aí já, né? Está fácil. Efésios 5, 22 ao 24. Olha a orientação que dá para a esposa, para você, Lorena. Diz assim, ó. Efésios 5, 22 ao 24. A esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. Agora o 24. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Então, essa é a orientação que é dada para a esposa. Então, a sujeição relativa é um mandamento divino, e por isso é para o bem dos humanos. Sem liderança, o resultado é desacordos, confusões e infelicidade. E é o que a gente vê no mundo hoje, né? Permeia isso muito. As pessoas, cada um quer direcionar, cada um quer tomar a frente, cada um quer dizer o que manda, e aí as coisas não dão certo. Aí é onde surgem divórcios, brigas, e com certeza as brigas é prejudicial para filho, para a esposa, para o marido, que não colabora para um ambiente feliz e com alegria. Então, o profundo respeito da esposa pelo marido evidencia-se pela sua cooperação com ele e não pela competição. E é justamente também o que Efésios cita, olha, agora o versículo 33, do mesmo capítulo 5. Olha o conselho. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Então, novamente, o texto citou, né? É importante que o marido ame, porque naturalmente para o homem é mais difícil mostrar os sentimentos, então ele vai amar a esposa. E a esposa, algo que talvez seja difícil para algumas, é esse respeito, aceitar essa chefia. Mas a Bíblia fala que deve ser feito assim. E quando é feito assim, nós temos alegria. Nós temos realmente um casamento duradouro e feliz, que é o mais importante. Quando ele errar, a esposa não vai menosprezar, mas, porém, ela vai se mostrar compreensiva.
A esposa cristã, ela realmente se torna uma ajudadora e vai sempre colaborar com o marido. Ele vai colaborar com o marido. Ela pode contribuir muito para tornar o lar agradável e feliz. Então, deixe que os maridos tomem as decisões, mas você vai ajudar ele a fazer com que as decisões dê certo. Então, é isso que a Bíblia pede da esposa cristã. E pelo seu zelo, pela forma como você age, nós sabemos que você irá fazer isso. É importante também, para que o casamento seja bem sucedido, além do que nós vimos, que é ter Deus em primeiro lugar na vida do casal, o Henrique demonstrar amor pela Lorena, a Lorena demonstrar respeito pelo Henrique, algo que é fundamental, e sem isso, nenhum casamento dura, é a boa comunicação. E comunicação é muito importante. O amor e o respeito, eles são essenciais, mas outro aspecto do casamento é a comunicação. O marido amoroso, ele conversa com a esposa a respeito das atividades dela, de seus problemas, de seus conceitos sobre assuntos diversos. Ela precisa disso. Então, a mulher, naturalmente, ela já tem o desejo de falar. É algo dela, né? Então, você precisa dar esse tempinho para ela falar. Dê ouvidos, dê o tempo, deixa ela falar, desabafar o que está sentindo. Isso é necessário para o marido cristão. E é necessário para a esposa cristã. Ela precisa falar. O marido que toma tempo para falar com a esposa e realmente escuta o que ela diz, demonstra amor e respeito por ela. Então não é só ouvir, não. Tem que escutar. Olha, realmente, deixa eu ver o que ela está falando. Isso é importante. Algumas pessoas, algumas esposas, elas queixam-se de que seus maridos conversam muito pouco com elas. E isso é realmente triste, não é? Muito triste ter um casamento onde você não pode falar com seu marido, com sua esposa, que estão sempre ocupados, sempre tem tanta coisa para fazer que não tem tempo um para o outro. Então, não é bom. É verdade que nesses tempos corridos, o marido talvez trabalhe muitas horas fora de casa e a situação financeira talvez obrigue a esposa a também ter um emprego. Mas o casal precisa reservar tempo um para o outro. Senão, pode ficar independente um do outro. E aí gira aquela independência, cada um vai para o seu lado, cada um faz o que quer. Só que o perigo disso é que, quando é feito dessa forma, as pessoas geralmente procuram alguém que dê atenção a elas lá fora, fora do casamento, porque não se sente que tem essa possibilidade de conversar, porque estão sempre corridos, nenhum tem tempo para o outro, e isso dá brecha para Satanás, né? Justamente é o que ele quer, aproveitar essas brechas para destruir o casamento. Então, o modo como as esposas e maridos se comunicam é muito importante. Declarações corteses são doces para a alma e uma cura para os ossos. Quer o cônjuge seja cristão, quer não, o conselho bíblico se aplica. A vossa pronunciação seja sempre com graça, temperada com sal. Isso é de bom gosto. Então, se um dos dois teve um dia difícil, às vezes umas poucas palavras bondosas e compreensivas da parte do outro ajuda, faz um grande bem. Às vezes a Lorena vai ter um problema no trabalho dela, vai querer desabafar com você, às vezes você no seu, ou de repente uma situação que surgiu na congregação, você precisa desabafar, ela vai te escutar e você vai escutar ela. Vocês serão amigos íntimos também, né? Uma parceria que envolve a amizade, o respeito e dá esse tempinho. Então, o tom da voz, a escolha das palavras são muito importantes. Por exemplo, alguém poderia dizer da mesma maneira, só que de forma irritada, fecha essa porta. Mas, se for temperado com sal, seria mais fácil você dizer assim, poderia fazer o favor de fechar a porta? Muda, né? A mesma coisa, só que o tom diferente. Então é isso. Esse é o segredo. Talvez demore um pouquinho, natural. Mas se vocês já começarem a aplicar todos esses pontos que nós vimos aqui no esboço hoje, vocês terão mais possibilidade de felicidade, de paz dentro do casamento. A boa comunicação, ela prospera num ambiente de palavras gentis, olhares, gestos carinhosos, bondade, compreensão e ternura. Se vocês aplicarem
ou se todos os que nos escutam aplicar isso em seu casamento, independente da quantidade de anos que vocês são casados, vai sempre ter um bom casamento. Vai sempre se fortalecer o casamento de vocês. Os cônjuges, eles se manifestam amor e respeito. Eles não encaram desacordos como grande problema. Por quê? Porque a boa comunicação vai fazer com que um e o outro coloquem os pontos de vista. E não há problema. A gente não concorda em tudo. Se nós perguntarmos para cada um dos casais aqui presente, quem está no Zoom nos assistindo, pergunta se tem alguma briga em casa. Tem. Tem alguma desavença? Tem, é natural. Mas a boa comunicação, baseado no que nós aprendemos da Bíblia, nos ajuda a sentar, conversar e se entender. Para muitos, o ponto aí é fazer, então vai para o seu lado que eu vou para o meu. Para muitos aí fora é assim. Simplesmente não conseguem tolerar um ao outro e aí, então vai para o seu lugar que eu vou para a minha casa e pronto. Mas não é isso que Jeová quer. Quando ele, lá no início, que ele proveu o casamento, ele queria que fosse uma união permanente. E Jeová foi o primeiro juiz que fez o casamento. E deixou uma base e um modelo para nós. Então, ambos devem lembrar-se de que uma resposta, quando branda, faz recuar o furor. Não menospreze nem condene o cônjuge quando ele desabafa sentimentos profundos. Em vez disso, encare tais expressões como oportunidade de compreender o ponto de vista um do outro. Então, encare como oportunidade de entender um ponto de vista um do outro. Imagino que nesses últimos 1 ano, vocês se conheceram bem, não é mesmo? Conversaram bastante, né? Alinharam, as ideias se encaixaram. E vocês tiveram toda a oportunidade para conversar e conhecer. Mas isso aí foi só superficial. Porque a gente conhece uma pessoa realmente quando a gente passa a morar com ela. Aí você conhece, aí você vai ver os defeitos da Lorena, ela vai ver seus defeitos. Só que vocês aplicando aqui o amor, o respeito, tendo Jeová em primeiro lugar, nada vai ser grande para vocês. Vocês vão poder resolver. E é isso que o esboço traz para nós atenção. Com certeza são muitos conselhos maravilhosos, não é mesmo? Que a Bíblia nos dá, que a organização de Jeová ela nos dá. Ela faz a gente relembrar aqui alguns pontos importantes, como, por exemplo, ambos os cônjuges devem se revestir de amor. Então, aqui é uma recapitulação do esboço. São pontos importantes. Ambos os cônjuges devem se revestir do amor. Então, assim como a roupa ela protege o corpo, o amor vai salvaguardar a união marital. A roupa também pode realçar a beleza de quem veste. Da mesma forma, o amor dá brilho à maravilhosa provisão divina do casamento. Procurem meios de mostrar amor um pelo outro todos os dias. Todos os dias. Confesso que, com o passar dos anos, a gente acaba esquecendo um pouquinho disso. A gente esquece de como era o começo, né? De como a gente fazia, de tudo que a gente fazia pela nossa esposa, ou vice-versa. Mas se a gente continuar a lembrar disso, a ter os esboços que nos fazem lembrar disso, então nós vamos continuar nosso casamento a vida toda fazendo isso. Pequenas demonstrações, como por exemplo um bombom, um chocolate, uma trufa mordida de um pelo outro, né? Não deixou. Então são vários pontos, né? Um chocolatinho, um mimo, isso tudo fortalece. Flores. Já deu flores para Lorena? Muito bem. É isso aí, continue nesse intuito, continue a se fortalecer. Esse tipo de demonstração de afeto todos os dias é o que vai garantir um casamento feliz, um casamento duradouro. Não esqueça, não deixe que caia na rotina e que você deixe de lado, ou ela deixe de lado, esses pontos. É muito importante. Reservem tempo diariamente para conversar. Isso é fundamental. Reservar tempo diariamente para conversar. A conversa é fundamental no casamento. Se vocês aplicarem isso, tirar um tempinho necessário para conversar com a esposa, para ver como ela se sente, da mesma forma a Lorena tirar um tempo para conversar com o Henrique, para ver como ele se sente,
Isso vai ajudar bastante vocês. Então nada vai ser difícil, porque vocês vão ter sempre um ao outro para conversar, para dizer como se sente. A Bíblia fala que quando um cai, se você tiver com o outro, ele te ajuda. Mas imagina você sozinho. Quem ajuda, não é? Então por isso que é tão importante nós mantermos o casamento. Crie o hábito de mostrar gentilezas em coisas pequenas, como meio de palavras bondosas e gestos afetuosos. Então, eu te amo. Dizer como a Lorena está bonita. E ela também, dizer como o Henrique está bonito. Como ele ficou elegante nessa roupa hoje aqui. Não é? Então, você pode dizer isso. Esse tipo de frases, pequenas coisinhas que a gente esquece com o passar dos anos, é o que fortalece. É o que vai ajudar. Então, que vocês possam refletir. É óbvio que hoje, né, é tanta coisa acontecendo. É roupa, é cabelo, é maquiagem, né? E entra um e fica o outro, e aí zoom. Muitas coisas acontecem. Talvez agora não dá para você captar tanto o que eu estou falando, né? Mas você pode sempre consultar a organização, onde tem fontes de matérias, não só para vocês, né? Mas para todos os casais também, para ajudar a fortalecer. E se você tem um problema no casamento, essas fontes ajudam. Com certeza, qualquer um que aplicar o que o esboço diz, ele vai ser bem-sucedido. Ele vai conseguir manter o casamento feliz. O difícil não é casar. Casar é fácil. Casar é fácil. O mais difícil é você manter o casamento duradouro, mas olha, a observação, com alegria e felicidade. Isso que é o mais difícil. Mas eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática o que Jeová pede de vocês, vocês terão essa oportunidade de estar sempre felizes no casamento de vocês. Então, quando o casal ele segue o modo de pensar de Jeová, revelado na Bíblia, e baseia a sua relação no amor, baseado em princípios e no respeito, pode confiar que o seu casamento será duradouro e feliz. Vocês vão honrar não apenas um ao outro, mas se vocês aplicar, vocês vão honrar o originador do casamento, Jeová, nosso grandioso Deus. Portanto, Henrique e Lorena, deixe que os princípios da Bíblia guiem suas vidas e o seu casamento. Deixe Jeová fazer parte como terceiro cordão. Ame e respeite um ao outro. Fazendo isso, vocês terão um casamento feliz e forte, agora e para a vida toda. Agora nós vamos ter aqui os votos, né? Vamos ter os votos. Então, a noiva vai repetir os votos aqui. E, na sequência, vocês farão a troca das alianças. Tá bom? Então, pode ficar à vontade. Eu, Lorena, aceito você, Henrique, como meu marido legítimo para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, para que as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Henrique, aceito você, Lorena, como minha esposa legítima, para amar e prezar em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Então, esta aliança é um sinal exterior e visível que simboliza perante todos a união deste homem e desta mulher nos laços do matrimônio.
Nós vamos dar seguimento agora, vamos convidar o irmão Jefferson, que dará um anúncio, cântico e oração final. Queremos, assim, primeiramente agradecer ao nosso Criador. Ele que é o originador nosso, criou os seres humanos e, ao mesmo tempo, ele criou o casamento. Também, assim, queremos agradecer o irmão Evandro, a dedicação, o tempo que ele fez para preparar o discurso e também a atenção dos familiares e também dos convidados que estão assistindo pelo aplicativo. Com certeza foi muito edificante para nós. E apenas para encerrar o discurso, nós vamos ter um cântico final para agradecer e depois nós vamos ter uma oração final com o nosso irmão Fernando. Primeiramente, o cântico de número 132. Aqueles que nos assistem pelo aplicativo vai ver as letras e pode cantar junto conosco. O cântico de número 132, ele tem o tema Nós Somos Um, que tem como base bíblica o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 23 ao 24. Então podemos cantar alegremente ao nosso Deus Jeová. Só de te ver, só de te olhar, sinto um amor que não vai passar. Agora estás ao meu lado, presente de Jeová. Nós somos um, como Deus quer, uma só carne, homem e mulher. Unidos nós ficaremos em tudo que vier com Jeová, o nosso Criador. Vamos escrever a nossa história de amor, juntos a Deus. Vamos servir os nossos votos, vamos cumprir. E na estrada da vida, que seja sempre meu amor. Agradecemos e pedimos por tudo. Amém. Galera do som, de sala. Primeiro agradecer, obviamente, a Jeová, que nos ajuda em tudo, que nos ajuda a esperar. Calma aí que vai sair. Que nos mostra o que a gente tem que fazer para encontrar a pessoa certa. E graças a ele eu encontrei. E um conselho para os jovens que estão assistindo é esse: esperem em Jeová, confiem nele, porque vocês serão bem-sucedidos nessa escolha, assim como eu fui também. Agradecer a todos os convidados também que tiraram esse tempo para estarem presentes conosco. Quem fez o discurso, meu pai espiritual Evandro, Gé, Bise, e a todos que estão aqui também prestigiando esses momentos. E os nossos queridos amigos, irmãos que estão nos assistindo e que tiraram esse tempo para isso. E nós amamos muito vocês, vocês estão nas nossas orações também. Mesmo de casa, nós conseguimos sentir o amor de vocês e sabemos que Jeová, os anjos, Jesus estão felizes e vocês também, porque vocês conhecem a nossa história, sabem como nós lutamos por muitas coisas e agora juntos nós seguiremos rumo ao novo mundo, nós queremos todos juntos lá. Então, por favor, nunca desistam de servir a Jeová, porque Jeová ama cada um de nós. Obrigado.
Eu já falo muito sempre. Eu queria agradecer a todo mundo que veio prestigiar esse momento, tanto presencial quanto online. My friends from the US, I'd like to thank you, all of you. Mis amigos de España también, muchas gracias por todo, por estar aquí con nosotros, aunque virtual. Muchísimas gracias. E acredito que é isso. Muito obrigada por todo mundo. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Oi, Tchali. Tudo bem, queridos? Claro. Estão me ouvindo? Oi, P. Beto. Oi, tia Parabéns, Mariana. gente. Tudo Agora bem? vocês são Valdeir. Tio Val. Tudo lindo. Ai, fiquei muito feliz de ver vocês. Oi, tia Inês. Tudo bom, querida? Oi, tia Má. E aí, Pedrinho? Oi, amor. Parabéns, meu amor, foi muito lindo. Ai, Obrigado. você gostou? Todo mundo chorando, um chororô. Amo vocês. Que é isso? Vocês. A gente ama você. Oi, Lali. Pá. Tudo bom? As crianças estão aí? Cadê eles? Deixa eu ver eles. Aqui, Oi, amor da tia. Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Obrigado. Lali. Muito Não vou lindo, falar gente. muito, não, Parabéns. vou chorar. Obrigado, É Cláudio. pra chorar. Todo mundo chorando. Já que todo mundo chorou, todo mundo continua chorando. Tudo bom, Cláudia? Ó, você vai tirar uma Até o foto, Henrique tá? quis chorar. Até o Henrique. Não, o Henrique nem chora. A gente vai tirar um print, tá? Da foto. Não. Cadê? É aquela ali, né? Tá. Sorri. Eu quero. Com a ligada aqui, ainda Tudo bom? Calma aí. Os Olá, noivos. Cadê os Noivos. Oi, Camille, Ana. Ai, Jéssica. que Bia. linda. Oi, Daisy, Bia. Ai, todo mundo, a Zélia. Ai, que legal. Ó, olha, Ju. André. Parabéns. Tia Rose, obrigada. Parabéns. Leandro, André. A família do César. Bia, Oi, Rafa. Rosina. Andréia, Maurício. Nair, tudo bem? Oi, Andréia. A Roberta, Casamento Soneca, Pri. Parabéns. César e Chamou família. vocês aqui. Estamos aqui. Ai, que legal. Obrigado por assistirem. Lorena, amei tudo, viu? Eu tô aqui também. Cadê você? Ai, a Sandrinha. Oi, amor. Um beijo pra você. A Jéssica. Foi sua mão aqui. Jéssica. Ó, Ó, pra Jéssica. você. Lu, minha chefe. Tudo bem? Ana, tudo bem, Que querida? bom que você bom. assistiu. Felicidades. Obrigado. Lu. Até mais. A gente vai tirar um print agora pra gente ir lá na outra sala, tá bom? Quizás te encuentre en el camino. Agora é com ela, porque eu não falo o idioma. I'm so glad to see you all. Thank you, Irmã Marie. Keisha, thank you for coming. Thank you for inviting us. Of course. I'm so glad you are here. Beautiful. Thank you. Now I'm gonna take a screenshot of everybody, okay? Okay. Está bien. Smiling. Oh. Ok. Ai, Ivone! Oi, amiga! Você tá aí, é? Hello, Carrie! Tira outra. Thank you. Ivone, I'm gonna take another picture to come enjoy us, okay? I'm sorry, yes. We That's missed okay. the first one. During this week, take pictures with them. And they said afterwards, the pictures are going to go off. Foi. Bye. Bye, guys. Thank you. Felicidades. Tchau, Ivone. Beijo, amiga. Beijo, Carrie. Beijo, amiga. Falo com você depois. Tá bom, beijo. Bye, Carrie. Bye, guys. Bye, everybody. Bye. Y'all have a good evening. Thank you. E Marcos? Lorena, a sala vai fechar. Speak você vai English. pra outra. Hi, Christina. Hi. Hey, Grady, Evelyn. Oh, how big you are. Oh, my goodness. Thank you for seeing us. Bye, guys. Bye. We love you. Bye. Love you. Mwah.
Enhorabuena, pareja. Lorena, she woke up just in time to see you because she was sleeping. Oh, how cute. I'm so glad. Yes. Look at them. I'm going back to sleep.